Boa noite, pessoal! Como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, trazendo esses casos clínicos para que a gente possa fazer de forma muito rápida uma discussão. Ok? Então, eu vou aguardar só mais um pouco para ver se vai entrar mais alguém, né? Eu tô vendo que tem um pessoal entrando. Saúdo também todo o pessoal aí do Brasil, do Chile, né? Já vejo aí que tem pessoas do exterior. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vejo também aí alguns dos meus alunos lá da Facene, onde eu sou professora do curso de Medicina Veterinária. Sejam bem-vindos, meus alunos. Olha lá, o pessoal da Itália, que legal, muito bom. O pessoal do Pará, Gisele, bem-vinda, Gisele. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Paraguai, que bacana, muito bom, muito bom. Estou muito feliz. Itália, Paraguai, Venezuela, Brasil, show de bola. Raquel, minha grande amiga de pós-graduação e da vida. Bem-vinda, Raquelzinha. Bem-vindo todos. Maranhão, Equador. Eita peste. Bom demais, bom demais. Que coisa linda. Isso enche meu coração de alegria. Significa que nós temos muitos sítios apaixonados, né? Show de bola. Muito bom, galera. Sejam todos bem-vindos, né? É um enorme prazer estar aqui compartilhando esses casos com vocês. Isso daqui é só o início de muitos outros casos que eu vou estar trazendo para que a gente possa transformar o exame citológico realmente como um exame de rotina em nossa rotina clínica. Seja você médico veterinário, seja você estudante de medicina veterinária, certo? Eu tenho percebido nos últimos tempos, haja vista eu já fazer o exame citológico, né, eu já trabalhar com a citologia há quase 10 anos. Então eu tenho percebido que esse exame ele ainda é um pouco negligenciado. Infelizmente, muitos médicos veterinários ainda não sabem da existência desse exame. E exatamente isso que vocês devem estar pensando. Nossa, como assim? Isso. Então tem muito médico veterinário que não sabe que existe essa ferramenta diagnóstica e, mais preocupantemente, tem muita gente ainda que não sabe utilizá-la como uma ferramenta diagnóstica ou de triagem, né? Não sabe como manipular, não sabe como fazer diante das lesões, o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, tanto esse Instagram, tanto essas lives, como o nosso canal lá no YouTube, né? Aproveitando a oportunidade, quem ainda não segue, vai lá no YouTube, segue o nosso canal Citologia Veterinária, curte e ativa as notificações, porque em breve serão colocados alguns vídeos lá, já iniciando as nossas atividades. Então, já vi aí que tem gente do México, muito bem. Estamos chiques, hein? Estamos internacionais, olha aí que bacana, muito bom, fico muito feliz. Então, como eu já inicialmente falei para vocês, meu nome é Olívia, eu sou médica veterinária, sou formada na Universidade Federal de Campina Grande, campus de Patos, Paraíba, e me formei lá no ano de 2012, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, um mestrado com ênfase em cardiologia veterinária e um doutorado com ênfase em oncologia veterinária. No meu doutorado eu trabalhei tanto com a parte clínica, como também epidemiológica, como também citopatológica. Então foram os 3 temas da evidência de minha tese. Então eu vou, sempre que possível, trazer alguns conteúdos da minha temática de tese e de tudo o que eu vivi durante esses 4 anos de doutoramento. E, de um modo geral, de toda a minha rotina clínica citológica desses quase 10 anos de experiência, ok? Então, vamos, né,
Tamo junto, como eu sempre digo aos meus alunos e a todos que me recorrem, né? E a quem eu recorro também, né? Porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser universal, ninguém sabe de tudo, né? E acho que a gente tem que compartilhar, porque é compartilhando que essa negligência da nossa ferramenta citológica ela vai diminuir. Então a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, ok? Para que a gente saiba a importância que essa ferramenta tem no âmbito clínico, cirúrgico e o quanto ela nos ajuda. Então quem já faz cito, né, seja solicitando ou seja realizando o exame, sabe muito bem o que é que eu estou falando. Então temos uma amiga em comum que fala muito bem de você, doutora Romeica Reis. Super coração pra tia Romeica, adoro aquela mulher, amo do fundo do meu coração, né? Lá nas celas de Porquinge, amo. Romeica, meu grande abraço, minha referência em dermato. Então, vamos lá, galerinha, vamos começar a nossa discussão. Então, hoje, assim como nas demais lives, eu quero mais trazer situações reflexivas para vocês, né? E essa live de hoje, ela foi proposital, digamos assim, em função de uma inquietação minha frente aos diagnósticos que nós vamos ver nas imagens, né? Então, eu vou colocar aqui na imagem só para relembrar vocês do que é que a gente está falando. Então, aqui, ó. Então, aos que estão chegando agora, que não tiveram a oportunidade de dar uma olhada lá no Instagram, hoje nós vamos nos referir a esses dois casos, certo? Aonde lá no Insta eu fiz uma proposição para vocês e pedi para que vocês dessem a sua opinião em relação ao que vocês estavam vendo nessas imagens. Se vocês achavam que se tratava ambos de um mesmo caso clínico, de uma mesma etiologia. E aí, fazendo um resgate das respostas do pessoal, eu percebi que boa parte do pessoal disse que era necessário fazer uma citologia para chegar a uma sugestão diagnóstica ou a um diagnóstico, né? E a essas pessoas o meu coração, né? Colar de beijos para vocês. Realmente, eu, enquanto médica veterinária, clínica geral, né? Que assim sou, eu não sou patologista, eu não sou patologista clínica, né? Eu sou uma clínica geral, mas amante e apaixonada pela citologia, a qual eu trabalho já há algum tempinho. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um raciocínio clínico, puramente clínico, e o auxílio que essa ferramenta ela vem para nos auxiliar, o que ela tem para nos mostrar enquanto clínicos gerais que somos, ou até mesmo especialistas, né? Porque ela está dentro das especialidades. Então a gente tem que ter essa visão, beleza? Então vamos lá. Então lá no Instagram eu vi que muitas pessoas disseram muitos diagnósticos, né? Sugeriram muitos diagnósticos. Dentre eles eu vi o TVT para ambas as imagens, eu vi leixe, eu vi plasmo, eu vi esteocitoma, eu vi masto, né? Então todos, absolutamente todos estavam corretos no que se refere aos diagnósticos diferenciais. Estava certo sim, não resta dúvida. O padrão de lesão que nós observamos aí pode estar relacionado a qualquer um desses diagnósticos diferenciais que foram citados. Não resta dúvida. Agora a gente precisa, enquanto clínicos, determinar ou sugerir de alguma forma realmente do que se trata, porque a conduta clínica e terapeuta ela vai ser o quê? Completamente diferente diante da possibilidade diagnóstica. Então esse é o pensamento que a gente tem que ter, ok? Então vou virar aqui um pouquinho para mim. Muito bem. Hello, né? Boa noite, seja bem-vindo para você que ainda não tinha acompanhado o início. Então, o que é que eu quero conversar com vocês hoje? Primeira coisa, né? Eu vou falar o diagnóstico para a partir daí a gente construir reflexões sobre essas imagens. Então, para quem falou que esses dois casos se referiam a um TVT, parabéns, acertou, né? Então, os dois casos, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, se relacionavam ao tumor venéreo transmissível, famoso tumor de Stick, ok? Então, tanto a imagem A quanto a imagem B está relacionada a um tumor venéreo transmissível, que está localizado aonde? Na região o quê?
cutânea, não está envolvendo região mucosa nem muco cutâneo, está onde? Na pele, ok? E qual é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês nesse aspecto? Então vamos lá. Qual é a primeira reflexão que eu quero fazer? Beleza, né? Tia Olivete, está dizendo que o diagnóstico foi TVT. Eu gostaria que vocês respondessem aí, né, no chat, de todos vocês, tanto os que solicitam quanto os que fazem citologia, quantos de vocês determinam o subtipo de TVT? Por que eu estou perguntando isso, né? Primeiro, quais são os subtipos de TVT? Então, os TVTs, eles são divididos em 3 principais subtipos. O TVT subtipo linfóide, o TVTC, que na verdade é a nova nomenclatura, tumor venérea transmissível canino, subtipo linfóide, TVTC subtipo plasmocitoide e TVTC subtipo misto. E aí, você me pergunta, Olivia, mas qual a importância da gente determinar o subtipo envolvido? E aí é onde vem a clínica, né? Aonde vem a figura da clínica que vai te falar a importância que isso tem. Então, se você não faz essa classificação ao emitir um laudo, ou se você faz a leitura da lâmina e não classifica o seu subtipo de TVT, vou te dizer uma coisa, começa a fazer isso a partir de agora, porque isso tem uma importância muito grande no que se refere às características clínicas. Então, só para vocês terem uma noção, TVTC subtipo linfóide, ele tem uma resposta muito melhor, quimioterapicamente falando, do que os TVT subtipo plasmocitoide. Então, toda vez que a gente está diante de um TVT plasmocitoide, a chance e a probabilidade da gente ter uma resistência quimioterápica ou desse paciente não responder bem ao processo quimioterápico, em especial se nós utilizarmos só a vincristina como componente terapêutico, são grandes. Então, a gente tem visto aí na literatura e eu vi, né? Então, eu vou falar muito para vocês como característica própria, como vivência própria, de tudo que eu vivi nesses 4 anos de doutoramento trabalhando com a onco e com a terapêutica que eu adotei lá. Então, eu percebi em toda a minha jornada e nas literaturas, obviamente, que os TVTs plasmocitoses, eles são mais resistentes aos quimioterápicos. Então, enquanto eu tratava um paciente com TVT linfóide, claro, a gente tem que levar em consideração não só o subtipo, obviamente a localização, se tem ou não metástase, o grau de agressividade, enfim, outros fatores. Mas, levando em consideração o subtipo, eles são mais resistentes. Então, é necessário a gente fazer essa diferenciação no nosso laudo citológico ou no momento que nós estivermos fazendo essa avaliação da lâmina, para que o clínico que esteja diante desse paciente com esta neoplasia, ele se oriente no que se refere à conduta e o que ele deve esperar daquela conduta, ok? Então a gente precisa ter esse discernimento. Então sempre lembrem, TVT plasmocitoide, ele tende a ser um pouco mais resistente do que os demais subtipos, linfóide ou misto, ok? Então, primeira importância dessa live de hoje que eu quero deixar para vocês classifiquem os TVTs, é muito importante, ok? O tipo mais encontrado, aqui quem está perguntando é a Cássia Teodoro. Oi, Cássia, boa noite. Olha, o subtipo mais encontrado é o plasmocitoide. Isso foi tema da minha tese de doutorado, né? É um material que eu ainda não publiquei, mas de antemão, em primeira mão, eu já vou revelar algumas coisinhas para vocês. No meu doutoramento, eu fiz uma análise envolvendo a avaliação macroscópica do tumor venérea transmissível com o subtipo, né? Por exemplo, eu cruzei o tamanho do TVT, o volume do TVT com o subtipo. O que foi que eu descobri? Que os animais que apresentavam o subtipo linfóide eram os que apresentavam TVTs menores. E aqueles que apresentavam o subtipo plasmocitoide eram aqueles que apresentavam TVT em termos volumétricos maiores. E se vocês pararem para prestar atenção, o TVT subtipo plasmocitoide é aquele que tem o maior potencial metastático. Obviamente que eu não estou querendo dizer que só o que metastatiza é o que é grande, não. O que metastatiza é aquele que tem um maior grau de agressividade. Então,
Foram algumas informações que eu extraí, né? Eu espero que em breve esse artigo ele esteja sendo aceito para publicação, e quando assim ele for, eu vou trazê-lo para a gente discutir melhor aqui na nossa página ou lá no nosso YouTube, na nossa página do YouTube, ok? Então sempre tenham isso em mente. Eu vou pedir encarecidamente que a partir de amanhã, né? Eu sei que está um pouco complicado com toda essa pandemia que está ocorrendo no mundo, mas a partir do momento que vocês atenderem um paciente com TVT, comecem a mensurar tamanhos, volumes, e comecem a comparar esse volume, essa localização e esse comportamento biológico com o subtipo de tumor venérea transmissível. E aí, conforme vocês forem fazendo isso, vocês vão me dando um feedback, beleza? Muito bem. Seja bem-vinda, amiga Verona, é um prazer tê-la aqui. Novaes, vamos lá, e o prognóstico? Tem a impressão que o plasmocitoide é menos responsivo a químico, isso é fato? É fato, sim, Novaes, foi o que a gente acabou de discutir. O plasmocitoide, ele tende a ter uma maior resistência. E aí eu venho discutindo algumas coisas nesse meu capítulo da minha tese, e em breve eu vou estar disponibilizando, né, se assim as revistas aceitarem o mais rápido possível, para que vocês possam ver com uma maior acuidade os dados que eu encontrei. Então eu fiz essa correlação entre volume, subtipo de TVT, ok? Então a primeira coisa que eu queria que nós refletíssemos nessa live hoje seria a importância de determinarmos os subtipos, beleza? Segunda coisa, e aí alguém perguntou como diferenciá-los. Já eu vou mostrar aqui umas imagens e vou ensinar para vocês como diferenciam, beleza? A segunda coisa que eu quero encarecidamente refletir com vocês é comportamento biológico e clínico do TVT. Então, gente, presta atenção. A gente é acostumado a aprender na faculdade que TVT é aquela massa friável, avermelhada, sanguinolenta, irregular, em forma de couve-flor, localizado nos órgãos genitais, na vagina, na mucosa da vagina, na mucosa do pênis. Só que o que é que eu tenho visto nos últimos 8 anos, mais ou menos, e mais especificamente nos últimos 4 anos? Que isso tem mudado muito, esse panorama ele tem ficado muito diferente. Então eu já vi, olha, casos de TVT cerebral, em bexiga, em ovário, em cavidade oral, em baço, em fígado. E aí, esse tipo de raciocínio vai me levar a um outro gancho reflexivo que eu preciso que vocês me acompanhem. Que significa o quê? Primeira coisa é o que a gente tem que pensar. Gente, TVT é câncer, é uma neoplasia maligna, correto? E o que eu percebo, o que eu vejo aí por onde eu ando, né, nas clínicas e das conversas com os colegas veterinários, e o que eu vejo não só aqui na Paraíba, no Nordeste, que é o local onde eu vivo, né? Atualmente eu vivo em João Pessoa, Paraíba, mas com outros colegas de outras regiões, de outros estados, é que as pessoas negligenciam, minha gente, negligenciam o TVT. Em que sentido? Chegou o paciente na clínica com histórico de ter acesso à rua, um paciente jovem, não castrado, uma massa em forma de couve-flor na vagina. É TVT. Muitas vezes sequer uma citologia faz. Trata simplesmente por uma visão epidemiológica. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que encarar o TVT como uma neoplasia, como uma neoformação maligna, certo? Então, temos que parar com esse pensamento e temos que pensar nele como uma neoplasia maligna. E se assim a gente pensa, nós temos que o quê? Cada vez mais realizar o quê? Estadiamento clínico. Então, gente, isso me angustia, isso me deixa muito triste. Por quê? Porque eu vejo muita gente diagnosticando TVT, fazendo tratamento de TVT, mas eu não vejo gente fazendo o quê? Pesquisa de metástase. E a gente sabe que é uma neoplasia que tem potencial metastático. Então, quantos casos vocês e eu já vi de metástase de TVT para pele, de TVT genital para pele, TVT genital para bexiga, TVT genital para baço, para sistema nervoso e para linfonodo. Então, gente, nós precisamos encarar o TVT como o quê? Como uma neoplasia maligna, como um câncer. E assim como todo câncer, é necessário fazer o quê? Estadiamento clínico. É necessário fazer avaliação de linfonodos regionais, na verdade todos, né? Mas os regionais, os mais próximos.
é necessário fazer ultrassonografia abdominal, raio-x de tórax, certo? Então, aqui eu estou falando como clínica, né? Como clínica que eu sou e diante da experiência que eu já tive e do que eu já vi, né? Porque a gente é acostumado a acreditar naquilo que a gente vê. Então, eu estou passando para vocês a minha experiência nesse aspecto. Então, tratem o tumor venérea transmissível como uma neoplasia maligna, como um câncer que ele é, certo? Ele não é qualquer coisa que você pode simplesmente tratar de qualquer jeito, não é assim. A gente tem observado cada vez mais resistências, casos de resistências, né? E muitas vezes a gente não reflete e não procura saber, não procura entender o porquê. Por que isso está acontecendo? Né? Não procura entender o porquê que muitas vezes o animal tem aquela neoplasia e trata-se, não se faz uma avaliação adequada para ver se realmente aquele animal foi tratado da maneira adequada e tempos depois esse animal retorna à clínica, né? E aí a gente se fica naquela pergunta, será que é uma recidiva? Será que foi uma recontaminação? Então são questionamentos que a gente precisa refletir e a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Esse é um apelo que eu faço, ok? Então, primeiro ponto da nossa conversa, classificar os subtipos de TVT. E a gente já sabe a importância que isso tem. Segundo, entender o comportamento biológico dessa neoplasia, que ela vai além do sistema reprodutor, né? Então, como eu mostrei na imagem inicial lá no Instagram, que eu propus, né? Víamos ali neoplasias cutâneas. Então, que pode ser primariamente cutânea ou poderia estar ali em função de uma metástase. Naqueles casos lá, elas eram primariamente cutâneas, daqueles 2 animais. Mas já peguei vários casos que tinham envolvimento metastático, ok? Então, a gente precisa ter essa reflexão e não negligenciar essa neoplasia. Terceiro ponto que nós colocamos aqui, a importância de fazer o estadiamento clínico, ok? Funcionar linfonodos, os linfonodos regionais, principalmente se tiverem alterados, submeter o paciente à ultrassonografia, fazer exames de sangue antes, durante e após as sessões quimioterápicas, que é uma outra coisa que me chama muita atenção, certo? Um quarto ponto que nós vamos também discutir em relação a essa temática é o quê? Coleta de amostras. Então, é outra coisa que eu acho muito importante, né? Eu percebo muito no dia a dia, né? Para quem me conhece, para quem já teve o prazer, colar de beijos, de me ter em sua presença, né? De estar ali do amanhecer ao anoitecer comigo em seu ouvido, gritando, citologia rima com bom dia, né? Que era assim que eu chegava lá no Hospital Veterinário de Patos, Paraíba, da UFCG, e falando com os residentes, e falando com todo mundo, até com os tutores, né? Eu dizia, meu bem, vem cá, citologia rima com bom dia, né? O tutor ficava olhando assim pra mim, tipo, essa veterinária é doida. Mas por quê? Porque a gente precisa incutir essa necessidade de levar essa ferramenta para as pessoas. As pessoas precisam conhecê-lo, precisam entender a importância que ela tem, né? Que é o que a gente está tentando construir esse raciocínio aqui. Então, voltando um pouco ao quarto ponto, que seria o quê? Coleta de amostras. Então, coleta de amostras, gente, é um ponto muito importante, né? Eu sou muito sincera em dizer para vocês uma coisa. Muito sincera. Sinceridade é a minha marca. Não adianta de nada você querer aprender a ler lâmina sem antes você aprender a coletar a amostra, certo? Por quê? Porque depois eu vou mostrar um trabalho para vocês que eu executei em uma outra live, em outra oportunidade, que eu fiz um artigo, né? Inclusive ele está disponível no meu livro, intitulado Coletânea de Temas da Clínica Médica de Pequenos Animais. Quem tiver interesse, depois eu vou mostrar aqui para vocês o livro. E nesse livro eu escrevi um capítulo com essa reflexão. Citologia, você sabe utilizar essa ferramenta diagnóstica? E aí o que era que eu queria refletir com isso? Você sabe como colher essa amostra? Você sabe como processar? Você sabe como acondicionar? Como enviar? Porque o primeiro passo para a gente fazer um exame citológico, galera, é a gente saber o quê? Coletar. Não só para a citologia, se você refletir direitinho, para qualquer amostra. Sangue, fezes, urina, líquor, saliva.
sei lá, seja lá o que for, o primeiro princípio básico é o quê? Coleta. Então, se você não coleta de maneira adequada, fatalmente você não vai ter uma amostra adequada e, consequentemente, você não vai ter um resultado adequado. É o que eu costumo dizer. Tu te tornarás responsável por aquilo que envias, né? Que foi uma jogadinha aí que eu formulei, uma frasezinha, mas que é válida. Então, nesse trabalho, o que foi que eu fiz? Olha só como eu sou capciosa. Eu peguei as requisições de exames que o pessoal mandava para mim e comecei a extrair dessas requisições as informações. Então, eu comecei a extrair informações da identificação do paciente, informações relacionadas a, por exemplo, tipo de material utilizado para coleta, método de coleta, tipo de material utilizado, qual era eita, deu uma moléstia agora. Qual era a agulha utilizada, qual era a seringa. Então, várias informações. E o que foi que eu percebi? Gente, pasmem, o resultado, assim, não lembro de cabeça agora numericamente, mas para vocês terem noção. Mais de 70% dos laudos foram inconclusivos. E foram inconclusivos por quê? Erro na coleta e envio de material. Então, pensa comigo, mais de 70% dos animais deixaram de ter o seu diagnóstico naquele momento. Por quê? Simplesmente porque a pessoa que executou aquele exame não soube coletar. Então, isso é muito importante, né? Depois eu vou fazer uma live especificamente sobre coleta e envio de amostras, né? Onde eu vou trazer algumas reflexões também. Então, tudo meu é reflexão, viu, gente? Eu sou chata nesse aspecto. É tudo refletindo, é tudo botando a gente para pensar. Então, com relação ao TVT, né? O tumor venérea transmissível, como é que a gente deve colher? É aí onde vem o X da questão, meus amores. A coleta, ela está diretamente ligada ao tipo de amostra. Então, se for uma lesão friável, por exemplo, né, aquela lesão clássica do TVT, patognomônica, entre aspas, digamos assim, como que a gente poderia colher? A gente poderia fazer um imprint direto, poderia fazer um imprint indireto, utilizando um dispositivo, por exemplo, um cotonete, um suave, a própria luva, né? Muitas vezes você vai lá, palpa, aquela luva que você palpou pode servir como um dispositivo de coleta. É uma possibilidade também, já que o TVT é tão friável. Mas é aí onde o bicho pega. E se for uma lesão, por exemplo, como essa daqui que a gente viu, ó. Será que o imprint direto seria suficiente para a gente chegar a uma conclusão diagnóstica de um paciente como esse? Seguramente eu te digo, não. Um imprint direto, ou seja, você vai levar a lâmina diretamente para cá, não seria um bom método de coleta. Você até poderia ver algumas células, né, já que é uma neoplasia extremamente esfoliativa, mas não seria idealmente o melhor método. Então, numa situação como essa aqui, por exemplo, né, como que a gente poderia colher a amostra desse paciente? Seguramente eu digo para vocês, e foi o que eu utilizei na época, né? Então, aqui eu utilizei uma capilaridade, que é aquela em que a gente utiliza apenas a agulha. A gente não faz uma punção. A gente utiliza apenas a agulha. Então, apenas com a agulhinha, eu vim aqui, ó, fiz os movimentozinhos de pé de galinha, removi a agulha, encaixei a seringa que já estava com um pouquinho de ar, coloquei na lâmina, fiz o squash e tchau pra galera, né? Então, numa situação como essa, assim como essa, eu percebo que são lesões muito semelhantes, né? Muito similares mesmo. A capilaridade seria uma boa alternativa. Haja vista, minha gente, porque quando a gente vê uma lesão como essa, tecnicamente, se nós não soubermos o histórico, né? E aí vem a importância da epidemiologia e dos dados clínicos do paciente, mas se nós não soubermos o histórico desse paciente, pode ser um masto. E um masto, se você fizer só um imprint aqui, não vai esfoliar adequadamente. Então, fatalmente, a gente tem que utilizar, nesta situação, por exemplo, uma metodologia o quê? Esfoliativa, que seria nesse caso o quê? A capilaridade. Então, a gente só com a agulhinha iria lá e colheria. A escarificação também seria uma alternativa, isso pensando em TVT, mas se a gente fosse pensar em outros tipos de diferenciais, não seria tão adequado, mas pode ser. E é aí onde nasce uma outra coisa que eu criei na minha rotina e que futuramente vai estar aí
em um material que eu estou carinhosamente produzindo cientificamente. Então eu postulei algumas coisas, por exemplo, uma coleta unimodal, que é quando a gente utiliza apenas um método de coleta, só um método, e a coleta multimodal, que é quando a gente utiliza mais de um método de coleta. Então, por exemplo, numa situação como essa, eu poderia utilizar uma coleta multimodal, eu poderia utilizar uma capilaridade associada a escarificação, poderia ser. É uma situação, né? Então, o que é que importa no final das contas, galera? É a gente ter um material viável e suficiente para realizar uma análise citológica, ok? Independente do método que você utiliza. Mas, claro, que algumas amostras vão exigir da gente metodologias mais específicas. Então, eu não vou aprofundar muito nesse aspecto agora, porque não é o objetivo da nossa live, mas em uma outra live eu vou falar, vou aprofundar sobre essa temática, beleza? Tanto essa questão da coleta de amostras, onde eu vou enfatizar os tipos de agulha, que calibres, qual método é mais adequado para que tipo de lesão, enfim. Mas vamos deixar isso para uma próxima, ok? Então, o que eu quero focar hoje, o meu foco são essas reflexões que a gente está fazendo. Então, dependendo do tipo de lesão, nós vamos ter um método de coleta completamente diferente. Então, como nessa imagem, que era o foco inicial da nossa live, quais seriam os principais? Então, seria uma capilaridade, né? Numa situação como essa, eu particularmente, principalmente essa lesão aí da face, né, do lábio superior, eu não entraria com uma agulha e uma seringa, né? É uma região muito delicada, é uma região que qualquer movimento que o animal faça, você pode correr o risco de perfurar regiões que estejam próximas. Então, a capilaridade seria suficiente, né? Caso depois da capilaridade a gente não colhesse uma quantidade adequada de material, aí poderia se lançar a mão de uma PAF. Mas até então, a gente sempre começa do mais simples para depois ir para o mais complexo. Então, quando a gente for falar dessa live ou até mesmo lá no YouTube, né, no canal do YouTube eu posso fazer uma aula sobre isso. Aí eu vou especificar melhor o que é que eu estou querendo dizer. Mas outra reflexão que eu quero deixar para vocês: a coleta depende do tipo de amostra. E a gente já sabe que o TVT ele tem um comportamento biológico clínico múltiplo. Então, dependendo da maneira como ele venha, a gente vai ter um comportamento clínico de colher a amostra diferenciado, certo? Então, e valendo-se de que, minha gente? Quem vê cara não vê citologia, certo? Sempre coloque isso. Quem vê lesão não vê citologia. Então, nem sempre, porque a lesão parece ser, ela é. Por isso, da importância da gente realizar o exame citológico, seja ele como triagem e muitas vezes como diagnóstico. Então, muitas vezes a gente faz um exame citológico ali como uma forma de triagem, mas acaba que ele se transforma num diagnóstico. Então, triagem, ele é bom, é ótimo. Olha, gente, eu vou ser muito sincero em dizer a vocês. Se você, enquanto clínico geral, tá lá no consultório, coleta a amostra e encaminha para fazer uma leitura, ou você mesmo, se tiver habilidade, se tiver conhecimento, lê essa amostra. E você percebe ali que é neoplásico, por exemplo. Para você, enquanto clínico geral, o fato de você ver que aquilo ali neoplásico já tem um valor grande. Se você lê aquela amostra e você vê que é infeccioso ou inflamatório, já tem um valor para você, enquanto clínico, enorme. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Nem sempre a gente vai conseguir chegar à conclusão diagnóstica através de um exame citológico. E não tem necessidade quando se trata de clínica geral. Eu acho que tem muito mais valia a gente, pelo menos, chegar ao ponto de dizer assim, de separar, é neoplásico ou não neoplásico. Se for neoplásico, é maligno ou benigno. Ou então, se for infeccioso, é bactéria ou é fungo, ou é protozoário. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso que algumas pessoas utilizam mais a cito como triagem, mas já outras, em grande parte das situações, utilizam como diagnóstico. Obviamente que depende de uma situação ou outra. A citologia, ela tem limitações, e isso a gente tem que enfatizar. Ela tem limitações. E eu sempre costumo dizer assim, que ela anda de mãos dadas com a histopatologia, certo? Mas a gente precisa cada vez mais colocá-la em prática e utilizá-la, porque ela tem muito a nos oferecer, a gente
é que não sabe, a gente é que negligencia, a gente é que não vai atrás, tá certo? Então, com relação a, fechando, né, para eu ir mostrar para vocês o aspecto citológico, fechando essa discussão, essa reflexão, o que é que eu quero que vocês, resumindo, compreendam dessa live de hoje? Primeiro, a importância de se reconhecer os subtipos, certo? Subtipo linfóide, plasmocitoide misto, valendo-se de que o plasmocitoide ele tem um maior potencial de resistência e metastático. Segundo, o comportamento biológico da neoplasia, né, que a gente muitas vezes subestima, negligencia a neoplasia, o TVT. A gente esquece que ela é um câncer, que é uma neoplasia maligna, e não trata ela da maneira que deve ser tratada. E aí muitas vezes é um paciente que chega com metástase e você simplesmente só trata o que está vendo, né, o que foi mais, que chamou mais atenção, e esquece de avaliar como um todo. Então essa é a segunda apelação, reflexão que eu faço para vocês. A terceira, a importância de fazer o estadiamento clínico, puncionar linfonodo, solicitar ultrassom, raio-x. A quarta, coleta de amostras, a importância da gente obter o material de acordo com o tipo de lesão. E quarta reflexão, os diagnósticos diferenciais, né, gente? Que nem tudo que parece ser e por isso da importância de utilizar a citologia como uma ferramenta, inicialmente de triagem. E se der certo, dependendo do que a gente encontrar lá na bagaça, como diagnóstico, ok? Então, muito bem. Então, só para que vocês entendam um pouco, eu vou mostrar aqui algumas imagens citológicas diferenciando os subtipos. Eu acho que teve alguém aí que me perguntou como diferenciar os subtipos, não foi isso? Se foi, manda um joinha aí. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens mostrando aqui os subtipos para que vocês comecem, a partir de agora, a fazer essa diferenciação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, de um modo geral, o que é o TVT? Então, o TVT é uma neoplasia de células redondas que apresentam... deixa eu mostrar aqui o que é mais comum. Ó, então, aqui, ó. Então, vocês estão conseguindo ver direitinho a imagem? Tá conseguindo ver? Manda um joinha aí. Então, ó, o TVT, ela é uma neoplasia de células redondas, ó. Literalmente, é uma célula redonda, certo? Redondinha. Ela apresenta um citoplasma relativamente amplo, mas a relação núcleo-citoplasma é maior. Então, a gente tem uma maior quantidade de núcleo quando relacionada ao citoplasma, certo? Então, aqui a gente tem várias células redondas com uma maior relação núcleo-citoplasma. O citoplasma, ele, em algumas situações, ele é bem delimitado, certo? Nas células redondas, em outras não. Vai depender muito da coloração, vai depender de outros aspectos. Mas, geralmente, é um citoplasma bem diferenciado. E o que caracteriza realmente o TVT, além dessas características que nós observamos, é o que? A presença de vacuolizações citoplasmáticas. Deixa eu ver se dá pra ver aqui nessa imagem. Aqui, ó. Vou botar aqui o meu laser, só que não. Tá vendo esses vacúolos citoplasmáticos? Então, quando a gente junta esse aspecto, uma célula redonda com um núcleo gigante, né, a relação núcleo-citoplasma aumentado e essa vacuolização citoplasmática, a gente já começa a suspeitar de um tumor venérea transmissível. Outras características, a gente tem aqui a cromatina frouxa, grosseira, a gente tem aqui evidenciação de nucléolo, que às vezes pode estar presente em um ou mais nucléolos. Claro, características de quê? De malignidade, certo? Então, características de qualquer uma célula maligna, só que cada uma apresenta um comportamento diferente. Então, o que é que eu quero que vocês observem nessa imagem? Além desse mar de células que vocês estão observando aqui, né, esse grande volume de células aqui, um manto de células, a gente também observa aqui uma mitose, ó, uma mitose atípica, outra mitose atípica chamada de basket cell, ok? E observem uma coisa, vocês observam que esse núcleo, ele está excêntrico, ou seja, ele está saindo do centro da célula, ele está tendendo a se localizar na periferia da célula. Vou mostrar essa célula aqui, ó, mais de pertinho. Tá vendo que o núcleo está excêntrico? Ele está vindo aqui para a periferia. Isso daqui é o que caracteriza uma célula o quê? Plasmocítica, plasmocitoide. Então, seria um TVT plasmocitoide. Um exemplo, ok? Tá aqui uma outra. O núcleo voltado para a periferia, beleza? Agora deixa eu mostrar aqui outra característica. Essa daqui, o que é que vocês conseguem observar? O núcleo, ele tá o quê? Centralizado, ok?
a quantidade de citoplasma o quê? Diminui, quase não tem citoplasma. Continua sendo uma célula redonda? Sim, continua sendo uma célula redonda. Porém, diminui-se a quantidade de citoplasma, o núcleo ele é redondo, é centralizado. Perceba, não tem um núcleo excêntrico. Ele é o que? Centralizado. Então, isso daqui seria um subtipo o quê? Linfóide, que é o que se aproxima a um linfócito. Não é verdade? Não parece um linfócito? Ok? Então, isso daqui seria o subtipo linfocítico. E esse daqui seria o subtipo o quê? Misto, que seria quando tem uma quantidade linfocítica e plasmocítica numa mesma população de células. Então, o que a gente consegue observar aqui? Ó? Essa daqui é plasmocítica, linfocítica, certo? Então, quando a gente tem uma população mista, formada tanto por células plasmocíticas como linfocíticas, a isso a gente dá a classificação de TVT subtipo misto. E aí, como é que você faz isso, Olivia? Então, aqui, ó, linfocítico, misto, plasmocítico. E aí, como é que você faz isso, Olivia? Então, como é que eu faço isso? Geralmente, eu faço uma relação percentual. Eu conto 100 células, então eu escolho um determinado campo, conto 100 células, né? Naquele contadorzinho hematológico que a gente utiliza para o diferencial de leucócitos. Então, eu conto essas células, né? E aí eu vou contando. E quando chegar ao final das 100 células, eu vou ter ali uma relação. Então, tanto nessa contagem, então, por exemplo, se mais de 50% das células foram plasmocitoides, então 70% das células plasmocitoides, digamos assim, 80% plasmocitoide. Então, quando se aproxima entre 80% e 90% plasmocitoide, provavelmente é um TVT subtipo plasmocitoide. Quando se aproxima de 80% a 90% das células linfocitoides, provavelmente é um TVT linfocitoide. E quando fica meio a meio, tipo 50-50, 45-65, muito próximo um do outro, provavelmente é um TVT misto. Ambos, todos os subtipos, eles vão ter essa característica que a gente citou anteriormente, né? Aqueles critérios de malignidade e a presença de vacuolização citoplasmática. O TVT linfocítico, o subtipo linfocítico, frequentemente a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de observar a vacuolização citoplasmática, mas a gente consegue, né? Exige uma avaliação mais detalhada e, obviamente, gente, eu sou muito sincera em dizer para vocês, diagnóstico citológico não se faz sem avaliação clínica epidemiológica. A gente precisa saber quem é o paciente, como está o paciente, para que a gente consiga unir essas informações ao aspecto observado na citologia e, a partir daí, realizar uma sugestão ou um diagnóstico de maneira mais segura, ok? Então, encarecidamente, a partir de agora, eu peço que vocês comecem a treinar essa diferenciação, porque isso tem uma importância clínica muito grande, tá bom? Então, para finalizar a nossa live, vou mostrar aqui para vocês mais alguns casos bem bacanas, para a gente fazer essa discussão rápida sobre coleta de amostra, certo? Sobre coleta de amostra, seria basicamente isso. Então, vocês estão gostando da live? Vocês estão entendendo, minha gente? Espero que sim, né? Apesar de ser uma live bem rápida, mas é só mais uma live inicial de uma inquietude minha, né? Que eu venho observando todos esses tempos, esses anos, e que eu precisava desabafar com alguém. E graças a Deus eu achei vocês e que eu posso desabafar, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar as imagenzinhas novamente. Então, aqui só comparando, né, essa imagem, ai meu Deus, essa imagem aqui, inclusive, é da minha tese, ok? Então, aqui, ó, um TVT subtipo linfóide, um TVT-C subtipo misto e um TVT-C subtipo plasmocitoide, ok? Muito bem. Então, aqui só pra gente entender essa diferenciação. E aí, pra finalizar e mostrar aqui mais alguns casos, olha aqui o meu amiguinho Boris, comprovando pra vocês, ó, o antes... Tcharam! E o depois, né? Após o tratamento, como foi que o meu amigão aí ficou.
Então são situações como essa que deixam a gente muito feliz, né? Enquanto clínica geral, que eu sou, né? Então a gente se torna muito grata à nossa profissão, né? E é por isso que eu tenho um amor imenso pela citologia, né? Pela técnica, pela ferramenta. Eu sou louca, alucinada, apaixonada por essa ferramenta. Olha aí, Citovete BR falando conosco. Vamos sim, estamos juntos, minha irmã. Vamos embora. Topo tudo, né? Tô que nem Silvio Santos. Topo tudo, mas não por dinheiro, por conhecimento. Pode crer, viu? Então, ó. Eita, passei, não foi? Então aqui, só pra mostrar a vocês. Saca só essa lesão. Gente, para tudo. Para tudo. Vocês acreditam que isso daqui é um TVT? Pois, é mesmo. Então, o que foi que houve com esse animal? Ó? Ele sofreu uma lesão prévia. Houve aqui uma queimadura. Esse animal sofreu uma queimadura. E, gente, olha como o TVT é capcioso. Capcioso. Esse animal sofreu uma queimadura, né? Então, chegou lá no hospital para ser atendido. Foi atendido lá no setor de oncologia por mim. E aí, quando eu olhei para a lesão olhou para mim. Aí, prontamente, o que foi que eu disse? O que foi que eu pensei? Claro, óbvio. Vocês estão pensando na mesma coisa. Citologia, óbvio. Citologia é vida, minha gente. Citologia tem que fazer citologia até na gente mesmo. Eu sou muito sincera em dizer a vocês. Quando a gente for fazer a live de coleta de amostras, eu vou contar algumas experiências próprias. Vocês vão se acabar de rir. Mas é isso, a gente só aprende fazendo, certo? Então, ó. Então aqui, ó, essa lesão bem incomum, né? Bem esquisita. E aí, ó, aqui mais aproximado, quando eu fiz a citologia, inicialmente eu pensei, poxa vida, isso aqui é uma lesão, uma queimadura. E aí vem um monte de diferencial na cabeça da gente, né? Autoimune, queimadura, lesão por arma branca, sei lá. A gente começa a pensar muita coisa. E aí, diante do histórico, eu descobri que foi uma queimadura. Agora, pasmem, gente. Quando eu fiz a citologia dessa lesão, nessa regiãozinha aqui das bordas, então eu fiz uma escarificação aqui, ó, nessas bordinhas. Quando eu botei na lâmina, pois estavam lá as células plasmocíticas, era um TVT subtipo plasmocitoide. E a partir daí, o que foi que eu fiz, né? Rapidamente, eu fui olhar a genitália do animal e descobri, nesse momento, que ela também tinha uma massa na genitália, na vagina. Então, minha gente, ó, presta atenção. Citologia é vida, eu tô dizendo, vocês acreditem em mim. A gente não pode, olha, eu sempre costumo dizer aos meus citoparceiros aqui em João Pessoa, né? Se tiver alguém aí, por favor, dê o ar da graça. Mas se não tiver, essa live vai ficar gravada para vocês escutarem depois, né? Jean Pavete, dentre outros parceiros. Alisson Marreiro, Jean Pavete, Unidiagnóstico, minha grande amiga Lu. Então, todos os meus parceiros aqui em João Pessoa, né, que confiam a mim as suas citologias. Então, a importância da gente fazer as triagens das lesões, mesmo que a gente não passe pela nossa cabeça o que é que pode ser. Gente, aí é que a gente tem que fazer mesmo. Você olha para o animal, porra, é isso, meu amigo. Citologia, ela vai te ajudar de alguma forma. Te atrapalhar ela não vai, mas ela vai te ajudar sim, pode ter certeza. E aí, automaticamente, quando eu fiz a citologia, quando eu olhei na lâmina e automaticamente fui fazer todo o restante da avaliação clínica geral do paciente, descobri que ela tinha uma lesão a nível de vagina, de vulva, ok? E aí eu não coloquei aqui a foto do depois, mas esse animal ficou 100%. Então, só com o uso da quimioterapia, com o protocolo quimioterápico, essa lesão, ela fechou. Então, o que foi que aconteceu? Esse animal sofreu uma lesão anterior, prévia, e aí a célula neoplásica, ela deve ter decalcado alguma célula lá da vagina, ela pode ter se deitado, rolado, né? No momento louco da vida, ela rolou em cima desse sangue contaminado por essas células decalcadas. E aí pode ter ocorrido a transmissão, né? O decalque e a transmissão aqui para essa região lesionada. E aí esse animal desenvolveu essa ferida horrorosa, gigante e pavorosa. Mas graças a Deus foi um animal que se recuperou 100%. Logo, hashtag eu amo citologia veterinária, né? Ela foi, assim, uma ferramenta primordial para a nossa conduta clínica nesse paciente. E aqui, para finalizar a nossa live, só para mostrar a vocês, ó, tá um pouco ruim. Isso aqui é um pênis, tá?
comum, né? O que a gente vê muito comumente, né? Muito comumente mesmo, ó. Então, de forma muito comum, uma massa em forma de couve-flor, avermelhada, friável, sangrante, na região do pênis, né? Na mucosa peniana. Isso é muito comum da gente observar. Agora, isso daqui, meu amor, não é não, vice? E aí, o que é que eu quero mostrar para vocês? O que é que eu quero trazer para vocês para finalizar a nossa conversa? A importância, minha gente, da gente fazer o estadiamento clínico. Então, foi um paciente que veio à clínica com histórico de TVT genital. E aí, quando a gente fez toda a avaliação clínica geral, estadiamento clínico, nós descobrimos o quê? Que esse animal tinha uma metástase, certo? Então, ó, esse é o apelo que eu deixo para vocês. Realizem estadiamento clínico, é importante. Não brinquem com o TVT. O TVT é uma neoplasia maligna como qualquer outra e que tem um comportamento biológico agressivo como qualquer outro. Então, a gente precisa fazer estadiamento, tá certo? Não subestime o TVT, nunca, jamais, sob hipótese alguma. E, obviamente, além disso, o que é que eu quero chamar a atenção, né? Não sei se vocês observaram, mas há algum tempo atrás eu publiquei aí no Instagram um artigo científico nosso, que inclusive a doutora Aline, né, que eu já vi que ela está aí participando, doutora Aline, lá do Centro Médico Veterinário Dr. Leonardo Torres, lá de Patos, bem-vinda, Aline, foi quem atendeu esse animal, que prontamente me chamou para fazer o exame citológico, e ao fazer a citologia de uma lesão a nível de cotovelo, um nódulo cutâneo, lá no cotovelo do membro anterior direito, se não me falha a memória, altamente sangrante, uma massa esfoliativa em forma de couve-flor na pele, que inicialmente nem se pensava na possibilidade de um TVT, pensava que era uma bicheira, era um animal de rua que foi resgatado lá no município de Patos. Enfim, finalizando e resumindo a história, esse animal, além de TVT, ele tinha leishmania, ehrlichia e dirofilária. E pasmem, eu vi tudo isso na citologia. Eu vi tudo isso no exame citológico. Claro, no exame citológico eu vi a microfilária, né? A gente confirmou que era a dirofilária pelo teste rápido imunocromatográfico da IDEX, o 4DX. Enfim, então o que eu quero dizer a vocês é que além de vocês realizarem esse estadiamento clínico, é necessário também que vocês olhem com carinho as lâminas, porque muitas vezes, além de um diagnóstico, nós podemos obter vários diagnósticos, ok? Então, muitas vezes a gente pode ter um diagnóstico, só o TVT, mas nós podemos ter o quê? Co-infecções. Então, às vezes é um TVT que vem com a leishmania, é um TVT que vem com uma anaplasma, é um TVT que vem com uma microfilária, é um TVT que vem junto com outra neoplasia, certo? Então, a partir de então, galera, quando forem avaliar a lâmina ou quando vocês forem enviar o material para alguém realizar a leitura da lâmina de vocês, peçam que seja olhada com muito carinho, porque muitas vezes a gente pode ter o que eu chamo de diagnóstico combo. Você manda a lâmina pensando em uma coisa e quando você recebe o laudo vem 2, 3, 4, né? Que é quando a gente arregala os olhos e diz, ai meu Deus do céu, e agora? Mas é reconfortante para o clínico geral nesse aspecto, porque ele vai conseguir ter uma maior capacidade e raciocínio clínico terapêutico, tá certo? Então, olha, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sou um pouco inibida, apesar de ser um pouco louca, para quem me conhece, né? Não resta dúvida. Mas esse negócio de telinha não é muito a minha praia, mas eu estou me desinibindo um pouco. Minha amiga Rose Portelinha, seja bem-vinda, Rose. Rose foi minha professora, viu, gente? Vale constar, minha professora de histologia, disciplina que eu sou louca alucinada também, inclusive eu sou professora hoje também dessa disciplina. Então era isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que tenham gostado da nossa primeiríssima live, né? Reiterando mais uma vez, eu sou uma mera clínica geral, não sou patologista animal, não sou patologista clínica, né? Eu sou uma clínica curiosa. E eu digo com muita propriedade para vocês. Quem quiser ser citologista pode ser, basta querer, tá certo? Agora, para querer, a gente precisa o quê?
conhecimento. A gente precisa estudar, a gente precisa saber o que é que a gente está vendo, para a gente não cometer erros grotescos, como eu já vi em toda a minha vida acadêmica e de construção citológica. Por quê? Porque antes de estar avaliando uma lâmina, a gente está cuidando de uma vida. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente vê, tá certo? Então nós não estamos brincando de ser citologistas, isso é sério, envolve uma vida, envolve uma conduta terapêutica, uma conduta clínica que pode se estender a uma conduta cirúrgica, por exemplo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Ler, tirar dúvidas, estudar, se especializar, treinar e acompanhar, por exemplo, Instagrams como o meu, né? @Citologia Veterinária, e até mesmo o nosso mais novo bebê, que é o canal do YouTube, que também é denominado Citologia Veterinária. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre essa ferramenta, sobre o universo, né, que eu digo, o micromundo, venham, né, venham beber desse conhecimento, venham compartilhar, né? Eu costumo dizer assim, que eu não sou detentora do conhecimento, nem quero ser, nem você nunca, minha gente. Eu vou morrer e não vou aprender nunca tudo que se refere à citologia, mas eu tenho a curiosidade de aprender. Dia após dia, eu quero cada vez mais aprender, me especializar, né, dentro do meu contexto, do meu mundo, da maneira que eu puder, como eu puder, tá certo? Então a primeira medida é essa, a gente ter a vontade de fazer, e o resto vem de brinde, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live, e depois eu vou postar lá no feed ou no story o meu livro. Tem alguém pedindo aí pra mostrar o livro, né? Então eu vou mostrar, ou então eu vou pegar aqui rapidinho o meu livro, que eu mostro pra vocês já o livro, o capítulo que eu escrevi, mas eu vou falar sobre esse capítulo, tá? Nem se preocupem. Então, bem rapidinho aqui, ó. Esse é o livro, Coletânea de Temas da Clínica de Pequenos Animais, cujos autores é o meu orientador amado, professor Almir Pereira de Souza, eu, né? E a professora Rosângela Maria Nunes da Silva, minha outra amadinha também. Meus dois amores, meus pais científicos, certo? Então aqui, ó, é um livro muito bacana. Quem tiver interesse, deixa eu ver aqui o capítulo que se refere ao que eu falei pra vocês. Só um momentinho. Aqui, capítulo 9, ó. Citologia. Sabemos utilizar essa ferramenta diagnóstica? Então, numa próxima live, eu vou falar um pouco sobre esse capítulo do livro para vocês, tá certo? E aí eu já vou incluir essa questão da coleta e envio de amostras pra gente fazer essa reflexão. Tá bom, minha gente? Então, ó, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme fazer essa live. Mais ainda ver aqui tanta gente massa buscando esse conhecimento, essa troca de informações, né? Então, muito, 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 muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Então, só para acalmar os corações, eu vou deixar essa live salva, não se preocupem. E até a próxima, certo? Em breve eu vou estar anunciando quando é que vai ser a próxima, tá, Edu? Se preocupa não. Tanto aqui no Insta como lá no YouTube. Eu sempre vou estar falando pra vocês. Então, um grande beijo e até mais.